Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Neste vídeo vamos fazer mais um exercício sobre estruturas de decisão, para a gente ver se a gente fixou aí os conhecimentos básicos da estrutura de decisão. Vamos lá, separei um exercício aqui que tem um raciocínio utilizado na prática, né? Que é a implementação do algoritmo que um caixa eletrônico realiza no momento que a gente vai fazer um saque. Obviamente aqui eu estou deixando de lado algumas situações, como saber se a máquina tem dinheiro internamente para prover o saque, saber se o usuário tem o saldo em conta. Obviamente isso, para saber se o usuário teria saldo em conta, a gente teria que simular nesse momento um banco de dados. Por enquanto a gente ainda não está nesse ponto, né? A gente poderia até simular aqui se a máquina tem dinheiro ou não, mas a gente vai voltar a fazer esse exercício novamente quando a gente vê estruturas de repetição. Aí a gente vai dar uma melhorada e a gente introduz esse conceito de como a gente poderia fazer para a máquina começar com um determinado valor e a gente vai fazendo saques até chegar num ponto onde a máquina não consiga mais fornecer aquele saque solicitado por conta da falta de dinheiro internamente. Bom, então basicamente o que eu pensei aqui? Escreva um algoritmo que simule a operação realizada por um caixa eletrônico no momento do saque realizado por um usuário. O algoritmo deve solicitar do usuário o valor a ser sacado. Então, o usuário tem que entrar com o valor que ele quer fazer o saque. Como regras estabelecidas, o usuário só pode sacar até R$ 2.000 e as notas disponíveis são R$ 200, R$ 100, R$ 50, R$ 20, R$ 10, R$ 5 e R$ 2. Essas são regras que a gente chama regras de negócio, né? Quem estabelece isso é o usuário do sistema, né? Que está pedindo para você desenvolver. Então, no caso aqui do banco, o banco vai ter as regras dele, né? O máximo para um tipo de conta é R$ 1.000, ou R$ 2.000, ou por horário do dia, né? Então a gente poderia até fazer algo desse tipo também, né? Se o horário do saque for no horário da madrugada, coloca um valor a ser sacado menor. Se o horário for maior, for durante o dia, a gente permite um saque maior. Enfim, essas são regras que são estabelecidas pelo banco ou pelo dono do sistema. O caixa eletrônico deve validar e apresentar mensagens de aviso para o usuário. Caso o valor desejado seja maior que o valor limite, ou caso o valor desejado não possa ser fornecido com base nas notas disponíveis. Então, se o usuário falar que quer sacar R$ 2.050, vai vir uma mensagem falando que ele não pode sacar esse valor. E se caso o usuário escolher fazer um saque que não é possível fornecer aquele valor com aquelas notas, também a gente vai dar uma mensagem, a gente vai descobrir como fazer isso. Ao término, o programa deve apresentar a quantidade de notas para cada cédula existente para fornecer o valor desejado pelo usuário, dando preferência para notas de maior valor. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o usuário fala que ele quer sacar R$ 400, então daria para fornecer 4 notas de R$ 100 e uma nota de R$ 50. Mas daria também para fornecer todas as notas no formato de R$ 50. Então, aqui a gente estabeleceu uma regra que primeiro a gente fornece com as notas maiores e depois aquele valor que vai sobrando a gente vai usando notas menores. Atualmente os caixas eletrônicos hoje dão algumas opções, né? Então o caixa eletrônico pode dar uma opção para saque só de notas maiores e aí pode perguntar para o usuário se ele quer fazer a troca de algumas notas maiores por notas menores. Então isso também obviamente seria totalmente possível desde que a gente tivesse uma regra bem estabelecida. Mas depois a gente pode evoluir com esse exercício aqui. Bom, como que a gente vai trabalhar nesse exercício aqui? Como eu já havia comentado com vocês, é muito comum da gente sempre quando se depara com um tipo de problema, a gente chega à conclusão que para resolver um determinado problema, provavelmente você já resolveu parte desse problema usando raciocínios em exercícios anteriores, em programas anteriores. Por isso que é sempre bom a gente salvar os algoritmos que a gente vai fazendo, porque a gente pode ter a necessidade de recorrer, né, a um algoritmo que a gente fez anteriormente para solucionar um algoritmo mais recente. Então, por exemplo, parte desse algoritmo aqui, que é conseguir detectar de quantas notas um determinado valor é composto. Então, por exemplo, se a gente pega R$ 400, R$ 452, como é que eu sei quais notas é composto esse valor? São 4 notas, uma de 50, 4 notas de 100, uma de 50 e um de R$ 2. Para isso, a gente tem que fazer a decomposição dos números. E a gente já fez um exercício especificamente só sobre decomposição de números.
Então, obviamente, esse problema que a gente colocou aqui agora, ele tem vários problemas, ele é um problema maior que pode ser decomposto em problemas menores, né? Então, o primeiro problema é saber se o valor que o usuário está sacando é menor do que entre R$ 2, que seria o menor valor, até R$ 200. Esse é um problema que, teoricamente, a gente já consegue resolver. A gente precisa decompor o valor a ser sacado em números menores. A gente já fez um exercício desse. Depois a gente precisa saber se o valor que está sendo sacado ele é múltiplo da menor nota, que seria R$ 2. Então, não dá para fornecer um valor que não seja múltiplo de uma outra nota. Então, a gente vai ver como que a gente implementa esse raciocínio. Então, a gente precisa olhar para trás e ver se a gente já resolveu partes desse problema maior, se a gente resolveu um pedaço dele em algum outro tipo de algoritmo, e aí a gente pode recorrer àquele código se a gente não lembrar, ou usar o mesmo raciocínio que foi utilizado anteriormente. Então, por isso aqui eu estou recorrendo a um exercício que a gente fez duas implementações que a gente chamou de decomposição de números. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o vídeo que a gente falou disso aqui. Então, eu vou repassar rapidamente aqui, mas se você não lembrar como foi feito, você pode recorrer ao vídeo que a gente gravou referente a essa implementação e você pode tirar maiores dúvidas, tá? Então, na implementação da decomposição dos números, qual que era a ideia? Eu tinha passado algo que se parecesse desta forma, né? Então, sei lá, o usuário fornece um valor e a gente precisa falar para aquele valor quantas milhares, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades compõem aquele número. É basicamente o mesmo raciocínio que a gente tem para esse exercício aqui. Só que aqui a gente não está falando de milhares, de centenas, de dezenas e de unidades. A gente está falando de um número 200, um número 100, um número 50, um número 20, um número 10, um número 5, um número 2. Então o que a gente quer saber é quantas vezes cabe o número 200 dentro do valor que foi pedido, quantas vezes cabe o número 50 e assim sucessivamente. Então o raciocínio é basicamente o mesmo. Então vamos relembrar aqui, a gente fez com duas implementações, eu vou me basear aqui na segunda implementação que a gente tinha feito, que era utilizando o resto da divisão inteira, né? Então o que é o resto da divisão inteira? Que é quando a gente usa esse percentual aqui para fazer a divisão. Então eu vou usar aqui uma lousa virtual para explicar, relembrar aí o resto da divisão inteira, né? Então o que é o resto da divisão inteira? O resto da divisão inteira, diferentemente de uma divisão normal, a gente se preocupa em parar a divisão quando a gente atinge um número inteiro e a gente vai partir para um número fracionário. Aí a gente para na divisão. Por exemplo, se a gente pega o 4 e divide, por exemplo, por 2, isso aqui vai dar uma divisão inteira com o resto zero, ou seja, 2 vezes 2 dá 4 e 4 menos 4 dá 0. Então aqui uma divisão inteira com o resto zero. Ok. Agora se eu pegar o número 5 e tentar dividir por 2, a gente tem aqui 2 vezes 2, que vai dar 4, certo? 5 menos 4 dá 1. E aí a gente pode continuar dividindo isso aqui, né? Basta a gente, né, acrescenta um zero aqui, aí pelas regras da matemática, se a gente colocou um zero, a gente coloca uma vírgula, e aí continua a divisão, certo? Só que aqui a gente passou até, olha só, um número fracionário, 2 ponto alguma coisa. Então o resto da divisão inteira é uma operação matemática que a gente para no momento que a gente ainda tem um número inteiro. Então se o próximo processo de divisão a gente tiver que partir para um número fracionário, aí a gente para nesse momento, ok? Então o resto da divisão inteira, nesse caso aqui, seria o número 1, porque o número 1 ele é menor do que o meu divisor, certo? E para que eu continue fazendo a divisão, eu teria que acrescentar uma vírgula aqui. Então o resto da divisão inteira a gente para, né, aqui quando dá um número inteiro, e a gente está focando aqui, ó, sempre no resto, certo? Então, para fazer esse tipo de operação, computacionalmente, na maior parte das linguagens de programação, a gente usa esse sinal aqui de percentual. Lembrando que a barrinha é a divisão normal, se der um número fracionário, ela vai manter o número fracionário, e se a gente utilizar o percentual, ele vai trazer para a gente o resto da divisão inteira, tá? Então, no exercício de decomposição, o que a gente pedia? A gente pediu para o usuário digitar um número qualquer. Então, se o usuário digitar 1523, o algoritmo iria falar para a gente
que o número 1523 é composto por uma milhar, ou seja, dentro do número 1523 eu tenho uma milhar, o número 1000. Aí depois eu tenho, do que sobra, que seria do 1523, o que vai sobrar seria o 523. Então, no número 523, eu tenho 5 centenas. Então, o que sobra de 5 centenas do 523 seria 2 dezenas. 2 dezenas e mais algumas unidades, seria o número 23. Então, no número 23, eu tenho 2 dezenas, e aí o que sobra são o número 3, e ao número 3 eu tenho 3 unidades ali dentro. Então, basicamente, a gente tem que adotar o mesmo raciocínio, só que ao invés de dividindo por 1000, dividindo por 100 ou dividindo por 10, e depois dividindo por 1, a gente vai dividir por 200, por 100, por 50, por 20, por 5 e por 2, ok? Bom, então qual é o raciocínio que a gente pode adotar aqui? Existem várias formas que a gente poderia fazer, tá? Mas o primeiro raciocínio é, e aí o detalhe é, a gente tem que escolher aqui, começar a implementação por algo que você já sabe, que você tem 100% de certeza. Então, num primeiro momento, para quem está aprendendo a programação, não tenta resolver o problema tudo de uma vez, né? Então, se a gente olha o problema aqui, o problema ele tem várias situações, né? Ele tem aqui uma regra que não pode ser maior do que R$2.000, tem uma regra que só pode ser com notas de 200, de 100. Então, escolhe um problema menor e tenta resolver. Vamos nos preocupar aqui, ó, vamos nos ater se a gente consegue descobrir quantos números de 200, quantos 100, quantos 50, quantos 20, quantos 10, quantos 5 e quantos 2 tem dentro desse número. E depois que a gente conseguir atingir esse resultado, aí a gente começa a pensar nas outras regras que a gente tem que atender para a implementação do algoritmo, para que a gente consiga resolver o problema como um todo, tá? Então, aqui nessa implementação, o que a gente fazia, né? A gente pegava o valor que foi digitado pelo usuário e a gente trabalhava da seguinte forma: a gente pegava o valor que foi digitado, dividia pelo número que a gente quer descobrir quantos números tem dentro deste número que a gente quer analisar. Então, se eu digito 1500, eu quero saber quantos números 1000 tem dentro de 1500. Então, a gente fazia o quê? Uma operação aqui de divisão normal, para a gente saber a quantidade que tem ali dentro, certo? E aí, a gente pode usar um simples macete da programação, que é o seguinte: todas as vezes que você tem uma divisão que vai dar um número fracionário, se você manda guardar esse número, o resultado desse número fracionário, numa variável do tipo inteiro, a gente consegue pegar apenas a parte inteira. A gente joga fora a parte fracionária. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 5 dividido por 2. 5 dividido por 2. Quando eu faço 5 dividido por 2, isso aqui vai dar 2 ponto alguma coisa, certo? Só que se eu mando guardar esse 5 dividido por 2 em uma variável que é do tipo inteira, eu desprezo a parte inteira e eu desprezo a parte fracionária e fico só com a parte inteira. Então isso é um macetezinho que a gente pode adotar nas linguagens de programação para a gente conseguir pegar apenas a parte inteira, tá? Então a gente faz aqui, ó, eu declarei uma variável resultado do tipo inteiro, onde a gente fala assim, ó, pega o valor que o usuário forneceu, divide por 1000 e aí me fala a quantidade de vezes que o 1000 tem dentro desse valor, certo? Isso vai conseguir dar para a gente a quantidade inicial. Então, se eu tenho aqui 1523, quando eu faço 1523 dividido por 1000, pegando apenas a parte inteira, ele vai devolver 1, porque só tem um número, só cabe um número 1000 de maneira inteira dentro de 1523. Só que aí sobra 523. E aí como que eu pego essa diferença? Como é que eu pego essa sobra? Aí a gente pode fazer o resto da divisão inteira. Então se eu pego novamente o valor e faço agora uma divisão olhando para o resto da divisão inteira, aqui a gente vai ter apenas o resto, vai ter o número 523. Então eu já descobri quantas vezes cabe o número 1000 dentro do valor inicial e eu descobri qual que é o resto desse cálculo, tá bom? Então a gente vai adotar o mesmo raciocínio aqui, certo? E aí depois a gente continua trabalhando só com o resto, né? Então eu pego o resto que sobrou e vejo quanto que os R$100 cabe dentro desse resto e aí depois pego esse resto que sobrou e continuo fazendo as operações. Então se você não captou exatamente aqui o raciocínio, vai no link
na descrição do vídeo de quando a gente implementou esse algoritmo aqui, que lá eu estou explicando com muito mais detalhes, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar isso aqui por R$ 200, que é a nossa maior nota. Então, eu vou trocar aqui por 200, aqui por 200, e aqui a gente só vai, vamos simplificar aqui, a gente vai falar assim, ó, serão X notas de R$ 200. Então eu vou colocar aqui um vírgula, vírgula. Então eu vou colocar aqui resultado, certo? Que agora a gente pode até, vou até trocar essa variável resultado aqui por quantidade notas, tá? Então eu vou trocar aqui, ó, quantidade notas, quantidade notas, quantidade notas. Ó, eu estou indo direto onde está sublinhado aqui, dando o erro que não existe a variável. Ele está dando erro porque eu troquei o nome da variável. Tá, então eu vou chamar de quantidade de notas. Então serão quantidade de notas de o valor inicial, que era o valor. Bom, vamos rodar esse algoritmo aqui e ver se a primeira parte funcionou. Então eu vou colocar aqui, ó, variável resultado não definida, vamos ver. Resultado, cadê? Onde ele está? Ah, tá, esqueci de trocar aqui. Quantidade de notas, vamos rodar. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, R$ 680, ele falou que, olha só, são três notas de 680, só que aí juntou aqui com a parte de baixo aqui, ó. Deixa eu só fazer uma quebra de linha aqui para não ficar confuso. Então, vamos colocar uma quebra de linha. Então, vamos rodar de novo, R$ 865. Então, olha só, serão quatro notas, quatro notas de 100, de 200 que eu quero, na verdade. Então aqui seria 200. Beleza? Basicamente é isso aqui que eu quero. Então, 865. Então serão quatro notas de 200. Quatro notas de 200 vai dar R$ 800. E aí vai sobrar 65. Como é que a gente pega esse 65? Fazendo... opa, aqui ficou errado. Aqui é 200, né? Fazendo essa parte aqui de baixo. Se eu fizer valor resto da divisão inteira por 200, aí nesse resto aqui, nessa variável resto, vai estar guardando aquilo que sobrou. E aí se a gente quiser ter certeza, eu vou até fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, depois da quebra de linha, eu vou só vir e vou escrever aqui, ó, resto. Para a gente ter certeza, ó, resto. Vamos fazer uma quebra de linha, vamos ver. Então olha só, R$ 865. Então serão 4 de 200 e dá um resto de 65. Beleza, aí agora eu continuo trabalhando agora com esse resto. Então eu vou pegar esse resto de 65 e vou continuar analisando. Quantas notas eu tenho de 100, quantas notas de 50, quantas notas de 20, assim sucessivamente. Então por isso que aqui embaixo, ó, na próxima divisão, a gente não continua trabalhando com valor. A gente começa a trabalhar com o resto. O que eu quero olhar é no resto que sobrou. Tá? Então aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resto e vou mandar ele dividir em notas de 100. Que aí eu vou saber quantas notas de 100. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colar aqui, ó, só para a gente ver. Ó, então deu quantidade de notas. Aqui eu vou trocar para 100. Vamos ver agora se deu certo. Então, 865. 865 vai dar... serão 4 notas de 200. Resta 65. Serão 0 notas de 100, porque agora não tem como mais, em cima de 65, ter uma nota de 100, né? Então, para a gente fazer um teste, eu vou colocar 965. Porque aí eu tenho 4 notas de 200 e uma nota de 100. Beleza? Ó, então, o raciocínio aqui está seguindo correto. Então, a gente vai fazer basicamente o quê? Continuar a repetição disso aqui, ó, desse bloco aqui inteiro, para as outras notas. Então, eu vou repetir esse bloco para a nota de 50. Vou trocar aqui para 50. Vou trocar aqui para 50. Olha só o tanto de troca que eu estou tendo que fazer. Depois eu vou mostrar aqui um ajustezinho que a gente poderia ter feito para reduzir isso, tá? Na manutenção desse código, né? Então, aqui é 50, né? Aqui é 50. Agora eu quero descobrir as notas de 20. Sempre tomar cuidado quando a gente copia código, né? Para ver se a gente não esqueceu de trocar em algum ponto. Agora a gente vai testar aqui as notas de 10. Notas de 10. Agora a gente testa as notas de 5. Notas de 5. Notas de 5.
E agora a gente testa as notas de 2. E aí vamos ver se o nosso algoritmo aqui, pelo menos até agora, está funcionando da maneira correta. Sei lá, vou chutar um número aqui, 1769. Então vamos ver aqui. Vamos validar se o nosso raciocínio estava correto. Então, 8 notas de 200 vai dar 2 vezes 16, 1.600. Então sobra 169. Está correto. De 169, cabe uma nota de 100. Beleza, e aí o resto é 69. Em 69, cabe uma nota de 50, sobra 19, está correto. Numa nota de 19, não cabe nenhuma de 20. Então são 0 notas de 20. Opa, e aqui a gente teve um problema. Olha só, a gente teve um bugzinho aqui. Ó. Então aqui, ó, não podia dar resto 9 aqui, ó. Tinha que dar resto 19, porque se a gente não fez nenhuma conta com 20, né? Então vamos voltar aqui e ver o raciocínio. Então, vamos ver aqui. Resto dividido por... Ah, aqui, ó. Foi o problema que eu falei para vocês, ó. Muito cuidado na hora de copiar código. Falei do problema de copiar código e cometi um erro, ó. Aqui, ó, da agora para frente, a gente tem que trabalhar com o resto. Não é com valor mais, é sempre com o resto. Então aqui, ó, aqui eu continuo trabalhando agora com o resto, sempre com o resto agora. Certo? Resto, resto, resto. Obviamente aqui, provavelmente, se vocês cometessem um erro, vocês iriam gastar algum tempinho. Mas aqui, como já a experiência, né, você já bate o olho e o olho já fica meio treinado, tá? Então aqui provavelmente você teria que testar, analisar o código, ver por que não está batendo o resultado, tá? Mas isso é normal. Lembra daquele processo de debug que eu mostrei para vocês, né? O que vai acontecendo, vai testando as variáveis. Depois a gente volta a falar de debug também. Então vamos lá, 1789. Então a gente tem aqui 8 notas de 200, 1.600, sobra 189, em cima de 100 sobra 89, em cima de 89 se eu tiro 50 sobra 39, em cima de 39 cabe uma nota de 20, sobra 19, em cima de 19 eu tenho uma nota de 10, sobra 9, em cima de 9 eu tenho uma nota de 5, que sobra 4, e em cima da nota de 4 eu consigo duas notas de R$2 e aí eu tenho o resto zero. Bom, então aparentemente o nosso código aqui funcionou, certo? A gente conseguiu a parte principal, vamos falar assim, o ponto crucial do código aqui, a gente conseguiu descobrir quantas notas eram necessárias, ok? Bom, obviamente a gente está tendo que repetir esse bloco de código aqui uma quantidade de vezes grande, né? Depois a gente vai falar de função e procedimento, a gente vai ver como que a gente consegue reduzir a quantidade de código repetitivo, tá bom? Opa, pessoal, durante a edição eu lembrei que a gente ainda não tinha falado sobre métodos de debug, tá? Eu vou gravar um vídeo separado posteriormente sobre os métodos de debug. Então eu estou editando aqui para o vídeo não ficar comprido e alguns vídeos mais para frente eu gravo um vídeo específico apenas sobre debug. O conteúdo então continua no próximo vídeo.